Bora pro outro. Mulberry County, o jogo mais doentio do Roblox. Se tá, Eu tô no com a Ro- meta de Se tá no Roblox, já é doentio já. Não é brincadeira, pessoal. É brincadeirinha. bater 2 milhões de inscritos esse ano. E Eu bora. conto com a tua ajuda. Olá, amigos. Esse vídeo aqui vai ter que ser só áudio de novo. Ué? Eu tive alguns problemas com o computador mais uma vez, eu não queria ter que atrasar vídeo. Se eu fosse me gastar pra arrumar esse computador a tempo, eu não ia conseguir gravar esse vídeo, porque hoje estamos numa quarta-feira, às 5 da tarde, pra postar esse vídeo no sábado, e o editor vai ter que correr contra o tempo, mas vambora. Mulberry County. Eu sei que pelo nome do vídeo e pela thumb, pode até parecer um tema genérico, Urban Spook, Mandela... Não sei. terrorzinho, mas não é. O que eu vou apresentar pra vocês é a experiência Caralho! definitiva de horror no Roblox. Isso é Roblox? Isso é Roblox? E eu acabei de crinjar firme Isso aqui é Roblox? falando isso. Isso aqui é jogável no Roblox? Enfim, eu sequer vou fazer a introdução pra esse vídeo. Eu vou pular direto pra intro pra conseguir cair de cabeça nesse tema desse vídeo e no condado de Mulberry. Nesse game a gente vai ter pouco contexto do que tá rolando inicialmente, então pra conseguir preservar a imersão, digamos assim, eu vou dar o mesmo tanto de contexto pra vocês que o game me deu. O game começa nos dando uma pequena explicação sobre alguns casos que tem rolado no condado de Mulberry. No Roblox dá pra jogar Red Dead. Não, aí tu exagerou, meu chefe. Aí... Já lançaram um Roblox RP já? Em algum lugar? Ah, vai mandar botar meio-meio, né? Não tem meio, eu não sei não. Vai meio-meio não. Mulberry, que é onde o jogo se passa. Em 1995, o condado tinha um total de 35 desaparecidos, e somente em 2 meses, esses 35 casos se tornaram simplesmente 508. Além desses diversos desaparecimentos, várias casas foram invadidas, o que colocou todo mundo daquele condado em alerta. E nisso, o governo emitiu uma transmissão emergencial na TV, para alertar todo mundo do que tava rolando. E o policial da transmissão, por algum motivo, me lembrou o Lua Gameplay. Mas enfim, nessa chamada emergencial, a polícia relata um caso que eles foram atender. Eles foram chamados por um morador que reclamou de um barulho na volta da sua casa, e quando eles chegaram no local, eles se depararam com o que eles descrevem como uma criatura pálida de mais de 8 pés de altura, com o corpo anormal e sensibilidade auditiva. Felizmente, antes dessa coisa que eles viram fugir em meio às árvores, um oficial conseguiu capturar uma foto dessa coisa. Eis a foto. Lembra vagamente o The Rake. Ela já ia desejar. E pode marcar aí no bingo humilde, eu citei creepypastas. A recomendação é trancar as portas e as janelas, fora que um toque de recolher tá ativo a partir das 8 horas da noite. E claro, por nada no mundo tu deve chegar perto dessas coisas que, atualmente, estão sendo chamadas pelos pesquisadores de anjos caídos. Seguindo as regras, em teoria, tudo deve ficar bem. E provavelmente ficaria mesmo, se o nosso protagonista tivesse visto esse noticiário. Ele não viu. Esse contexto foi pra gente do universo do jogo, mas o protagonista não viu nada disso. Quando a gente acorda, a gente vai conseguir mais 2 contextos iniciais que talvez sejam importantes. Primeiro, os pais do protagonista saíram de casa no fim de semana, algo que não é muito habitual deles. O protagonista cita ter notado que na saída deles tinha algo de Tá legendadozinho. estranho e que eles tentaram disfarçar, só que eles não conseguiram, e desde então eles não voltaram. O segundo contexto que a gente descobre é que, pelo rádio, a gente fica sabendo que um biólogo importante chamado Alan Fletcher tá desaparecido. In other news, world-renowned biologist Alan Fletcher has gone missing this past weekend, leaving many to question his well-being. Ok? Momento gameplay. A gente tem uma pequena lista de afazeres colada na geladeira, deixada pelos nossos pais. Tirar o lixo, alimentar os animais e fazer o nosso dever de casa. Mas antes a gente toma um café da manhã. Quando a gente enfim tá indo fazer as coisas da lista, o telefone toca. E um tal de Benson vai estar na linha. A gente vai entender um pouco qual é que é desse mano. Aparentemente, esse cara se trata de uma pessoa que faz bullying com o nosso protagonista. Nice! O Prota. Eu ouvi dizer que seus pais saíram ontem à noite. Eu e os meninos vamos passar pela sua casa mais tarde. Esse Benson não é realmente uma ameaça. Ele é só um mala que gosta de sacanear o nosso protagonista. O nosso protagonista só fica tranquilo com essa ameaça porque o seu irmão Chris vai estar em casa aquela noite. Então a gente não vai estar sozinho. É engraçado que no exato momento que o nosso protagonista fala isso, ele nota que tem uma mensagem na secretária que ele não ouviu. E a mensagem era justamente esse Chris avisando que ele ia chegar muito tarde aquela noite. Ih, se lascou-se. A gente vai estar sozinho. Vamos tirar o lixo pra fora. A coisa mais importante que acontece nesse momento é que uma pasta vai cair de um carro que passa. E parece ser uma papelada importante. No título desse papel tá escrito Estudo sobre Anjos Caídos. Ok, tá tudo se Tá, tô gostando já da Lore. afunilando Tá interessante. no mesmo lugar. Por conta dessa papelada provavelmente ser algo importante, o nosso protagonista resolve guardar essa coisa no quarto dele. Tudo pra caso aquele carro voltar atrás desses papéis. O nosso protagonista realmente não faz a menor ideia das criaturas que moram lá fora. Armazenar os papéis. Ai, bobo, bem clarinho, graças a Deus. Eita porra!
talvez não more tão lá fora assim. A gente larga esses papéis aqui no quarto dele. Uma das tarefas que tinha naquela lista era da gente fazer o nosso dever de casa. A gente já tá aqui, então já vamos aproveitar a ida. É engraçado que quando a gente faz as tarefas, a gente vai passar por um quiz um tanto quanto estranho. Qual o seu nome? O meu nome tava escrito na lista que me foi deixada na geladeira. Então, essa foi fácil. Quanto é 2 vezes 2? 4. É 4? Uai. Quanto é 9 dividido por 2? Pô, aí é É pique, hein? 4.5. Pô, aí é foda. Enfim, as perguntas são de conhecimentos gerais. Só que vai chegar um momento que as perguntas vão ficar num nível de dificuldade difícil de acertar sem uma pesquisa prévia. Ou então vão ficar muito subjetivas, imprecisas. Eu não entendi muito bem o que essa parte aqui quis comunicar. Quando nossos estudos acabaram, já é quase de noite. E o nosso protagonista resolve bater um pratão. Mentira, ele só come um salgadinho. Pausa, eu quero citar algumas coisas estranhas que eu notei pela casa. Os quadros dessa casa são estranhos. Lembra o momento que a gente tava subindo pra guardar os papéis e aquela silhueta apareceu no escuro? Então, essa coisa tava apontando pra um desses quadros. E esse é o quadro. Parece uma pessoa parada na luz em meio à escuridão. Não sei. Também Caralho, muito foda. não sei se isso é importante. O quadro que tem no quarto também é bastante esquisito. O arrebatamento. Além de que tem algo censurado nele. Vale lembrar que isso aqui que a gente tá vendo é a recém parte 1 de 3 capítulos que ainda vão sair. Então, nem tudo possa vir a ter sentido agora. Tarefas. Ainda falta a gente dar comida pros animais da casa, que são os cavalos. E quando a gente tá indo fazer, o telefone volta a tocar. E essa ligação é um pouco estranha. Chamador. Oxi. Obrigado, obrigado. Obrigado, eu acho. Essa ligação foi estranha. Eu Foi mesmo. fico paranoico, pra variar. Fecho todas as janelas que eu tinha acabado de abrir e volto a fazer o meu dever de casa. Iria, se estivesse viva. Não, brincadeira. No momento que eu subo as escadas pra estudar, Ih, se lascou se alguém invadiu a uma casa. janela se quebra. Foi uma janela da cozinha que foi estourada. Alguém Uma entrou? janela e toda a cortina que tinha naquele janelão foi jogada pro chão. É engraçado que a maior preocupação do protagonista agora é a bronca que ele vai tomar dos pais. Eu chuto que ele não tá preocupado com os anjos caídos. Ele deve estar pensando que tudo isso é culpa do Benson. Sendo sincero, o protagonista nem se lembra daquele papel que ele achou que fala dos anjos caídos. Tendo limpado esses vidros, a gente enfim volta pros estudos. E quando a gente termina, já é tarde pra caramba. E a gente acaba caindo no sono ali na mesa mesmo. E durante esse sono, no nosso subconsciente, alguém vai falar com a gente. Inicialmente, essa pessoa fala com a gente Você acredita que sua vida tem um propósito? fazendo várias perguntas muito imprecisas, mas todas questionando possíveis decisões que a gente ainda vai ter que tomar. A maioria delas se referindo à fidelidade a alguém ou a algo. Você confiaria sua vida a alguém se essa pessoa não fosse mentirosa? Harry, você não tem muito tempo. Não importa o que aconteça, tudo o que importa é você acreditar naquele que nunca mentiu. Depois disso, um pequeno questionário. Você consegue ver? Tá nas árvores. Aumenta o brilho aí, Muliro, pra nós ver na edição. Não? Ele nos vê através da janela. O nosso protagonista levanta Ai, que medo do papel. num pulo de susto. Afinal, já é quase de madrugada e ele ainda não deu comida pros animais. É engraçado que naquela ligação com seu irmão Chris, Os cachorros vão morrer, não. ele até cita pra que O nego com fome não mata ninguém, não. a gente não esqueça de novo. Afinal, a última vez os cavalos quase morreram de fome. A Maria. Literalmente. A gente pega uma lanterna e vai até... Esse som Oxi. foi no jogo. E o nosso protagonista ignora um literal rugido vindo do lado de fora. Enfim, antes que a gente possa dar comida pros coitados dos cavalos, alguém bate na nossa porta. E falando de verdade, esse momento, na minha opinião, foi um dos mais surpreendentes desse jogo inteiro. Porque, por mais que não pareça, isso aqui ainda é um game do O irmão dele não ia aparecer? Ele só ia chegar mais tarde? Roblox. Logo, se um personagem for aparecer, a gente espera ver algo assim. E não uma pessoa Um PNG. real na escuridão. Eu sei que olhando assim parece até meio tosco, mas acredita em mim, no momento ali, na gameplay, isso me deixou totalmente arrepiado e assustado. Basicamente esse Não, muito foda, pô. senhor vai pedir pra entrar na nossa casa. Ele cita que ele teve um problema com o carro dele, tá procurando por ajuda. Eu não deixo ele entrar na minha casa, obviamente, um bagulho estranho do cacete. Mas esse vovô vai ter a audácia de insistir ainda mesmo assim. Então, ele lança a infame pergunta: você tá sozinho? Me deixa entrar. O nosso protagonista continua negando, e nisso Eita o senhor porra. simplesmente começa a se enforcar na nossa frente. Oxi. 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 Saiu alguma coisa dentro dele. Caralho.
senhor foi Desgraça. embora. E o nosso protagonista tem um palpite do que possa ser isso que aconteceu. Benson, aquele rosto me parecia tão familiar, igual o traje de Halloween que ele usou no ano passado. Apesar da aparição ter sido bem estranha, ainda mais pelo O maluco, ele é muito ateu, né, bicho? final que a gente viu, o Benson realmente disse que ia sacanear o nosso personagem ainda hoje. Então pode ser que seja. E já A Maria. que o protagonista vai levar essa narrativa como verdadeira, a gente vai ter que levar também. Tá, alimentar os cavalos. Meu Deus, esses bichos já devem estar fedendo já no chão, sem comida. A gente só vai um até dia a casinha só, de eu criação e vai até o estábulo, no escuro. Né, eles já morreram porque os anjos comeram, provavelmente. Só com uma lanterna. O que pode dar de errado? Tudo. Quando a gente chega no estábulo, os cavalos vão ter sumido. Ao que dá a entender, o nosso personagem junto da sua família moram numa espécie de sítio. Então assim, tem bastante lugar pra procurar esses cavalos no matagal. Uau. A gente vai seguir uma trilha que Cavalo no matagal. E não falou do Carlinhos. tem por ali mesmo. Mas é sempre bom cuidar. O Benson ou algo pior pode estar entre as árvores. Essa trilha é extremamente longa e a todo momento a gente precisa estar atento porque o game vai tentar nos assustar. Foi mal. Não demora muito, a gente chega no local Assustado. indicado. A gente caminhou esse trecho todo pra descobrir que os cavalos viraram só um amálgamo de carne. Ou pelo menos eu acho que era pra ser isso. Não vamos pedir muito, gente, isso aqui é The Roblox. Se isso for coisa do Benson, ele passou muito dos limites. Mas a gente sabe muito bem que não foi ele. Nosso protagonista sequer cogita os anjos caídos, na verdade. Nem o Benson ele cogita. Ele acaba culpando alguns lobos da região por esse ataque. Nesse caso, ele pode ainda estar em perigo. Então nosso objetivo se torna voltar pra dentro de casa o mais rápido possível. E na distância da nossa casa, dá pra ver claramente que tem algo Tem lá alguém dentro. dentro de E casa. piora, conforme a gente chega mais perto, dá pra ver que a criatura entra dentro na casa. O nosso protagonista nota que a porta da frente estava aberta, sendo que eu tinha fechado. Fora que no piso da casa tem diversos arranhões no chão. E me incomoda muito em como o nosso protagonista é cético. Ele releva a porta tá aberta Ele é muito ateu, cara. e ele acha que esses arranhões no chão foram feitos por ele mesmo, quando ele tava limpando os vidros do chão A Maria. quebrados. Mas tudo bem, se essa é a forma dele de encarar os próprios medos, quem sou eu pra julgar? Só por descargo de consciência a gente dá uma revistada na casa inteira e não acha absolutamente nada. A gente procura em todos os cômodos e nada. Porém, quando o protagonista passa pelo quarto, ele nota que ele ainda não viu aquela papelada. Lembra quando o carro passou e largou os papéis sobre os anjos caídos? Então, ele não abriu essa papelada ainda e resolve abrir agora. Meio tarde, mas antes tarde do que nunca. Essa papelada que a gente tá por olhar é confidencial Cala a e ela boca, tava cara. sob a custódia de um cara chamado Bill. Qualquer pessoa encontrada em violação dessas leis será considerada culpada de terrorismo doméstico e listada para terminação. E detalhe, essa papelada é de uma empresa chamada Elk Inc. e o seu CEO é um cara Alan Fletcher. chamado Alan Fletcher, o mesmo cientista que estava desaparecido. A gente ouviu o nome dele na rádio. As coisas estão começando a se interligar mais forte agora. Esse documento inteiro, a partir de agora, vai ser lore atrás de lore, basicamente. Aquela coisa que tá lá fora é chamada internamente de Projeto 12 ou ZEAL. O cabeça dessa pesquisa era o tal do Alan Fletcher. Ah, será se eles já pegaram um corpo do Alan Fletcher e entraram dentro dele que nem fizeram com o véi? Será se o véi era o Alan Fletcher? Porém, em determinado momento, ele foi tirado do seu cargo, e essa pesquisa deixou de ser da Elk Inc. Esse projeto inteiro passou a ser do governo dos Estados Unidos. Essa tomada de posse foi tão intensa que o próprio prédio da Elk entrou pra fila de demolição. A impressão que fica é Perfeito. que o governo queria meio que apagar o histórico dessa empresa e tomar posse do seu projeto, aquela coisa que vê nas árvores. Junto desse arquivo a gente vai ter uma fita VHS com informações sobre o projeto. E também vai ter uma quarta seção do arquivo, só que essa seção Tem possui senha. uma senha de 4 dígitos. E a gente já volta nisso. A gente tem uma fita pra assistir. E o toca-fitas tá lá no porão da casa. A gente realmente vai ter que descer até lá embaixo Cara, muito foda esse jogo, pô. só pra assistir. Caralho. Desculpa de novo. Vamos à fita. O conteúdo da fita é literalmente um análogo horror dentro do Roblox. Nesse vídeo eles basicamente vão dar algumas dicas de sobrevivência contra ursos, pumas, ó a minha aí ó, coiotes. Eles também ensinam que se por um acaso tu encontrar uma pessoa perdida na floresta, a recomendação é ajudar essa pessoa a se achar. Porém, se tu encontrar alguém suspeito da floresta, tu precisa denunciar essa pessoa. E claro, hora ou outra a gente ia chegar na cereja do bolo, os humanoides. Quando você encontrar um humanoide, você deve relatar o máximo de informações possíveis pelo seu rádio de emergência. Lembre que essa fita era de alguém que perdeu. Essa fita não era pra civis. Quem deveria estar com essa fita deveria ter um rádio pra relatar tal emergência. A gente é só um civil que não tem rádio. Não retorne até que você tenha reportado com sucesso um humanoide, ou você será enviado de volta pra prisão. Quando eu li isso aqui, eu pensei, eles estão colocando presidiários pra ficar de frente com essas coisas? Isso é muito cruel. Amém, amém. Agora vem as dicas de como encontrar humanoides. Marcas de arranhões são um sinal de que tem um humanoide por perto. Grandes pilares de ossos e carnes também são pistas que possuem um humanoide por perto. Foi citado naquele arquivo, inclusive, um descarte de carne que estava desaparecido.
sentido. Tudo tá cada vez mais fazendo sentido. Após a gente ver isso, a fita vai dar um erro e o nosso protagonista resolve dormir. Foi coisa demais pra um dia só. Dormir talvez realmente faça ele ficar melhor, mas não vai consertar a janela nem trazer os cavalos de volta. Durante o sono, a gente vai revisitar algumas memórias que vão ser chave pra gente entender tudo que tá rolando nesse game. A memória que vamos ver se chama Um Dia Especial de Henry. Cara, eu gente. tô achando No muito caso, curioso, muito foda. de um dia que ele foi acampar com seus pais. Às 6 da manhã eles saíram de casa pra Bear Lake, local do acampamento. E ele gravou um pouco, mas logo ele teve a sua gravação interrompida. Isso porque os pais dele iam precisar daquela câmera, tá bom? Nesse acampamento eles acabaram por se encontrar com um amigo do pai do protagonista, um cara chamado Daryl. E esse cara permitiu que a gente gravasse algumas coisas naquela área. Só que o nosso protagonista também ouviu uma conversa entre esse Daryl e o pai dele. Na conversa, o Daryl cita que aquela câmera que a gente tava usando tinha um sensor de movimento. Tudo que tivesse a 12 pés de distância da câmera ia ser marcado no visor dela, mesmo que não desse pra ver a olho nu, seja lá o que tá na nossa frente. Vale citar que esse Daryl também tava sendo citado naquele documento que a gente viu. No caso, uma investigação foi feita em cima desse cara por um motivo que na nossa papelada tá censurado, mas guarda essa informação na mente. O acampamento deles era no meio da floresta, mas pra noite, quando deu a hora de dormir, os pais do nosso protagonista ficaram fotografando a mata, e a gente tem acesso às fotos. As fotos têm uma vibe meio Liminal Spaces, e pelo menos me causaram um certo desconforto, mas no final do dia, elas são inofensivas. Eu acho, pelo Essa foto é o IP. menos. É citado que os pais do protagonista queriam algo com essas fotos, eles estavam procurando algo, mas seja lá o que eles querem, eles não tiveram sucesso. Às 3 da manhã, o nosso protagonista cita acordar com alguém chamando o nome dele na floresta. Os seus pais não acordaram, então ele decide investigar sozinho a sua voz que estava vindo de muito longe. Ele pegou a câmera e saiu mata dentro. Ele fica andando pela floresta por um bom tempo tentando encontrar quem chamava ele. O que mais me assusta nesse vídeo que ele gravou é que em certo momento a detecção de movimento da câmera apita. Ah, então tem alguém ali. Nosso protagonista não alcançou a voz e eventualmente ela parou, mas ele já estava longe demais daquela floresta. É um monte, é? Cabecinha. Eu fiquei entediado, então eu voltei pra cama. As coisas não se resolveram tão claramente assim, porque seja lá o que tava nessa floresta, essa coisa seguiu eles até em casa. Se lascou-se. Se lascou-se. Acenda a luz, velho. A cabecinha aparecendo, quer ver? Olha lá. Que bonito. Isso que a gente tá vendo agora é a visão do nosso protagonista na noite seguinte ao acampamento, já em casa. Aquela criatura seguiu eles até em casa e ela sempre fica nas sombras. É Roblox. Eita porra. Ah, não. O The Bolled Oled Man. O The Bolled Oled. A criatura tenta falar com a gente, mas não dá pra entender uma única palavra que ela fala. Essa parte do vídeo tem uma vibe meio The Boiled One. Em certo momento, a criatura cria olhos e também nos mostra isso, o que parece ser alguém, já só o corpo censurado. Uma escrita que diz sua alma. É a mistura de The Boiled One e aquele Angel Engine. Pelo menos eu achei que foi vibe. Crashou. Um erro inesperado aconteceu e o Roblox precisou fechar, desculpe. Eita porra. Eita porra. Enfim, acordamos. Oxi. O que nos acordou foi o alarme de incêndio da casa, que por algum motivo tá tocando. A gente vai até ele e não entende por que está tocando, mas no canto da tela a gente pode ver que a gente não tá sozinho. Uma mão esquelética apagou a luz. E sabe o que é mais incrível disso tudo? Nosso protagonista não viu essa mão. Ele é ateu, esse fela da gaita. Quando a gente entra no quarto que estaria essa coisa que apagou a luz, a gente consegue ver que claramente tem alguém no guarda-roupa. Mas o nosso protagonista diz, não tem nada aqui. Ele tá fingindo, ele sabe que ele não vai morrer enquanto ele estiver fazendo de maluco, né, pô? Ele sabe, ele não é besta não. Ele fala, olha, tem ninguém no armário, Satanás lá dentro, tem ninguém no armário. Olha, vou ter que ir embora, bom, como é que pode?
aqui. Sendo sincero, nessa altura do campeonato eu já tava torcendo pro bicho matar logo o protagonista. Vai ser burro assim no inferno. Daqui, ele resolve ir pro banheiro. E lá dentro, ele finalmente nota que ele não tá sozinho por conta de um rugido que ele ouve vindo do resto da casa. Ele apaga a luz do banheiro e se esconde dentro do armário. E de dentro do armário, a gente vê a porta se abrindo. Então, uma mão passa pelo marco, de repente um rosto e... isso é uma prova cabal que os anjos caídos realmente existem. Nessa parte, a gente tem que fazer um minigame numa vibe meio oso pra não fazer barulho. Mas essa parte é scriptada pra tu errar. Não importa o quão bom tu seja, tu vai errar e essa coisa vai te ouvir. Quando ela te ouvir, ela abre as portas do armário e diz: você deve testemunhar seu partir. E aqui, Oxi. essa coisa ia de fato nos levar dessa pra melhor. Mas uma luz entra pela janela do banheiro e afasta essa coisa. Sim, caso vocês não tenham notado ainda, essa coisa não gosta de luz extrema. É por isso que ele tá sempre no mato. Lembra daquele quadro que antes por isso que ele mostrava um apagou a personagem luz. escondido na luz? Agora a gente vê a imagem da criatura no escuro. A gente precisa ficar na luz. E caso vocês estejam se perguntando da onde veio essa luz, lembra do Chris, o nosso irmão que ia chegar atrasado? Então, ele acabou de chegar com um carro com um farol bem alto. Atrasado pra caralho, Cris. É bom pra tomar multa isso daí. A partir de agora, o objetivo é sair de casa até o Chris. E dessa vez o detector de fumaça vai estar pitando com razão. Isso porque a casa inteira tá em chamas. A criatura fez isso? Eu presumo que sim, eu só não sei o porquê. Eu acho engraçado essa parte porque a música que tá tocando é super ação. Mas o nosso protagonista vai caminhando até o carro do irmão dele na maior paz de Cristo. Enfim, quando a gente alcança o carro do Chris, ele não vai mais estar ali. Nosso protagonista chuta que talvez ele tenha se enfiado no milharal que eles têm lá. Ele sequer cogita que o irmão... Pô, esse bicho é até de boa, mano. Esse bicho é até de boa, tá ligado? Eu falo, porra, vou ganhar desse bicho aí. Como é que ganha? Ele pega aqui e faz assim, ó. Acabou-se. Cadê a pinta, rapaziada? Bota a pinta aí pra fora aí pra eu filmar aqui vocês. Não tenha sido pego por aquela coisa. Não tendo muito o que fazer, a gente se enfia no milharal atrás do nosso irmão, no melhor estilo Deborah e Night Shift. Eu tô cheio de referências hoje, desculpa. Ligado, a gente anda por lá, tudo pra encontrar o óbvio. A criatura nos encontra. O nosso irmão não tá aqui pra nos salvar agora. A criatura tá pronta pra nos atacar. Só que a gente consegue se levantar e sair em disparada de lá. E quando a gente tá quase chegando de novo em casa, a gente é interceptado de novo. Quando a gente saiu de casa agora por último, a gente saiu pela porta dos fundos. O nosso irmão podia muito bem estar entrando pela porta da frente. É a brincadeira do bullying. A gente só teve um desencontro. O nosso irmão não tava nesse milharal. A gente se colocou em perigo à toa. Nesse momento em que o nosso protagonista tá no seu literal leito de morte com a criatura, ele faz uma coisa inusitada talvez. Ele começa a rezar. Ele pede pra que se Deus exista, que ele o salve. E assim, eu sou cristão. Não praticante, mas eu sou cristão. Eu rezo, etc. Eu respeito. Só que eu não me aguentei, porque o personagem simplesmente manda por favor, me salva em nome de Jesus. Bum! E o irmão dele aparece bem na hora com o farol e salva ele de novo. Amém. Isso não foi um deboche, eu acredito. No final, nosso protagonista consegue subir na caçamba do carro e ir embora em segurança com seu irmão daquela fazenda em chamas. E caramba, sabe, eu não entendo. Caso vocês não tenham notado ainda, aquele cientista Alan Fletcher, que conduziu o estudo dessa criatura que a gente viu agora e que tá desaparecido, esse cara provavelmente é o pai do nosso protagonista. Oxi. Ele era amigo do Daryl, o mesmo cara que também foi citado naquela papelada. Eu vou explicar pra vocês a minha teoria. Alan Fletcher passou a estudar junto da sua empresa Elk Inc. criaturas intituladas Anjos Caídos. Pra ajudar nessa pesquisa, um amigo dele chamado Daryl desenvolveu uma câmera capaz de detectar essas coisas em meio às árvores. Inclusive, eu acho que o motivo que esse cara tava sendo investigado, que tava censurado, seja justamente a invenção dessa câmera que ele criou. Enfim, quando essa informação de que esses estudos estavam sendo feitos chegou no governo dos Estados Unidos, o governo se prontificou de sempre, né? se apossar dessa inteligência, sabe-se lá pra quê? Alan Fletcher Porque ele gosta de ter controle de tudo, ué. perdeu seu cargo, o seu sócio Daryl foi investigado, a sua empresa entrou pra fila de demolição, e é claro que eles não iam deixar uma mente como a do Fletcher com tanto conhecimento confidencial à toa por aí, né? Eles deram deram cabo. um cabo dele, e muito provavelmente da esposa dele também. Lembro que no início do game era citado que eles dois haviam saído com pressa de casa tentando disfarçar, eles já sabiam o que ia acontecer, e talvez tenham fugido de casa justamente pra não colocar os próprios filhos na fila de execução junto. Aquele documento cair na nossa frente, sim, foi narrativa, uma narrativa meio preguiçosa, meio porca. Eles podiam muito bem ter feito o nosso protagonista achar essa papelada, sei lá, em cima do guarda-roupa Eu já ia falar isso aí. do pai dele, mas não tem problema a forma que foi. Eu passo pano porque literalmente tudo que a gente viu, meus amigos, é um game do Roblox. Uma campanha com em torno de 1 hora com Muito foda. início, meio e fim, junto da sua própria Do caralho. Essa é uma exclamação. mitologia e enigmas. Inclusive, falando em enigmas, a senha da 4ª sessão, essa maldita senha. Eu preciso lembrar vocês que tudo isso que a gente viu é o capítulo 1 de então 3. tu zoou, Essa história vai ter continuação. E eu tô explicando isso porque essa senha, até o momento, não foi encontrada. Rapaziada, eu respirei esse game e a sua comunidade por 3 dias seguidos e eu falo com propriedade. Essa senha não foi encontrada por ninguém ainda. E se foi encontrada, não divulgaram. Encontraram? Oi. Bom, meus amigos,
eu sou muito burro. Ou o editor aqui do canal que é muito esperto. Ah, tá. Ah, tá. Ah, eu achei que ele ia dizer, ô editor aqui que é muito mais burro que eu. Basicamente, sobre essa senha, tem um parêntese pra se abrir aqui, que é o seguinte. Quando eu fui procurar a resposta pra essa questão, eu fui em Wiki, eu fui em Reddit, eu conversei com as pessoas que estavam no lobby do jogo. E eu não consegui a resposta. Porém, o Laximite foi simplesmente óbvio e genial ao mesmo tempo. Ele foi numa long play desse game e matou a charada nos comentários. Pô, hype, mas aí também. Pô, hype, mas aí. O mais básico também é foda, né, cara? Pô, a primeira coisa que a gente normalmente faz é procurar um gameplay que tenha esse puzzle. Meu Deus, cara. Obrigado, Murilo, por mais uma vez salvar esse vídeo de ao ar incompleto. Vamos à resposta. Na seção 4 da papelada, ela confirma uma coisa. Lembra que eu tinha falado pra vocês que na fita escondida meio que dava a entender que o Alan Fletcher tinha criado o tal anjo caído? Foi isso mesmo. Basicamente, esse estudo todo foi feito pra criar um corpo pra dar um corpo novo a uma pessoa que teve o seu próprio debilitado. Essa pessoa se chamava Brian Groover. Quem é Brian Groover? Quem liga? Pô, mas aí é foda. O ponto é que a Elk Inc. criou todo esse corpo em laboratório, por isso que ele é meio esquisito. A ideia era transferir a consciência desse Brian pra esse corpo. E quando eles fizeram essa transferência, ela foi um sucesso. Eu coloco entre parênteses esse sucesso porque, em teoria, foi. Só que não tem como confirmar se realmente foi, porque apesar do Brian tá agindo normal, a equipe de desenvolvimento começou a suspeitar que essa coisa tava se fingindo de normal pra sair com vantagem. É tipo assim, a consciência do Brian não tava ali, tava um resquício dela. E algo que já tava naquele corpo tomou conta dele agora. A teoria mais aceita entre os cientistas da Elk é que o Brian morreu no momento da transferência de consciência. Chegou meio que só umas pinceladas lá naquele monstro. Pô, também transferência de consciência. Em contrapartida, no corpo daquele monstro já tinha uma consciência. Agora o ponto é saber quem deu a consciência pra essa aberração primeiro. Eles notaram que tinha algo de errado, que talvez essa coisa tivesse fingindo ser uma pessoa boa por meio de análises cerebrais. Das cerebrais. Olha o nível da parada, brother. Na seção 4, a gente também descobre mais uma coisinha. Algo que os pesquisadores chamaram de o chão silencioso. Basicamente, abaixo do prédio da Elk foi construída uma instalação à la Outlast, com mais de 50 andares pra baixo. porra. Alan Fletcher, que era o CEO de tudo isso, não sabia dessa área. Ele não sabia que isso estava sendo feito. Não tinha a permissão dele ali. E quem construiu esse lugar foi uma pessoa que deveria ser o braço direito do Alan. Um cara chamado Dr. Saladin. E o que é esse piso silencioso? Então, lembra que nos foi citada por meio de uma fita que eram presidiários que faziam as missões de resgate desses experimentos? Sim. Esses prisioneiros tinham que ficar em algum lugar, né? Era bem cruel a parada. E bom, sobre a demolição do prédio da Elk, o governo dos Estados Unidos destruiu esse prédio justamente por conta dessa sala silenciosa. Os Estados Unidos queriam apenas os experimentos, eles não queriam ter posse desse lugar. E também não queriam que esses investigadores pensassem que toda essa instalação fosse deles. Pô, muito boa essa história, mano, na moralzinha. Até porque isso ia pegar bem mal. Tudo que eu expliquei pra Eu tô curioso para os outros capítulos agora. vocês agora é a minha interpretação do que tem na seção 4. E agora eu vou deixar vocês aí com o IP do passado com menos informação. Fui. E eu sei que talvez tu que Como é, mano, esse Twitter? tem na seção 4. E agora eu vou deixar vocês aí com o IP do passado com menos informação. Sabia que o dono da Blaze é meu tio? Zé Dias é seu tio? Oxi, porra. E eu sei que talvez tu que conhece esse game vai citar pra mim que eu não olhei a fita secreta que tem no menu. Eu assisti essa fita, e lá só tem uma pequena introdução ao Alan Fletcher e aos estudos dele. É curioso que essa fita dá a entender que foi ele quem criou os Anjos Caídos, mas isso não é confirmado, só o futuro vai nos dizer. A seção 4, o arquivo com senha confirmou isso. Ah, E mais uma explicação, aquele 12 que apareceu na nossa porta realmente era só o Benson. Primeiro tá. porque os Anjos Caídos não são skinwalkers, eles não fingem ser humanos. E segundo, esse velho nunca mais é citado no jogo. Então, muito provavelmente era só um artifício Cara, então isso realmente foi só uma trollagem. Caralho, Benz. de medo pra dar susto mesmo. Bota no reto do Benson aí. E, vocês agora têm um TCC Teoria, né? sobre tudo o que se sabe até o momento de Mulberry County, mais as minhas teorias. Esse tema foi muito pedido Muito por bom. vocês. Muito foda esse. E eu, real, não tava dando muito pra esse game não, viu? Só que jogar esse jogo e descobrir Foda esse pra game caralho. no contexto foi uma das melhores experiências que eu já tive no Roblox. E eu espero do fundo do meu coração que tu tenha gostado. Eu gostei Joga pra esse game e caralho. vão autorizar aqui comigo. É Roblox, é de graça. Dá pra jogar no telefone. Se inscreve aí no canal pra nossa meta de 2 milhões, me segue no Insta e a gente se vê na semana que vem, meus amigos. O meu nome é Ipe e tchau. Tchau. Hoje, esse vídeo é de 4 meses atrás. RP. Pra mim, eu tinha salvado aqui rapidinho. Um dia desses. Cara, muito bom esse vídeo. Na moralzinha, gostei pra caralho. Cara, joguinho bom. A lore interessantíssima. Pô, o vídeo ficou espetacular demais. Gostei.